Olá, pessoal querido, muito boa noite. Eu espero de fato poder gravar um vídeo que esteja dentro das condições mínimas razoáveis, para que você de fato possa desfrutar, para que você possa participar ativamente dentro do contexto no qual você vai estar. Amanhã, na terça-feira, eu estou gravando, obviamente, agora na segunda-feira, aqui à noite. É muito provável que os outros 2 vídeos que vou enviar para vocês sejam gravados amanhã, na terça-feira. Seja como for, vocês já têm acesso ao vídeo, eu espero que sim. Eu espero também que vocês estejam de posse. Aí, né, que eu mandei para vocês com antecedência o... Como é que tá isso aqui? Vira aí, tio. Aí, tá aí, ó. Né? O material para vocês acompanharem, tá bom? Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe essa nossa interação. Eu não me sinto lá muito à vontade para esse tipo de aula, não. Mas é bom que tenhamos essa possibilidade, não é? Temos que agradecer a Deus pela tecnologia que possibilita que a gente tenha esse tipo de conexão. Muito bem. Galera querida, hoje nós vamos tratar do 6º paradigma, dos 6 paradigmas que nós temos examinado segundo a proposta do missiólogo sul-africano David Bosch, que propõe 6 molduras históricas, as quais ele chama de paradigma. Na verdade, ele extraiu essa ideia de Thomas Kuhn, que usa esses paradigmas para poder dizer que cada período, cada época, cada momento, com suas modificações, com seus eventos, com as suas tendências, possibilidades e limitações. Cada uma destas épocas define o modo como nós compreendemos a natureza das coisas, como nós experimentamos e as oportunidades ou limitações criadas dentro de um determinado momento histórico. Bom, eu estou olhando aqui para o meu material, ele tem uma introdução. Eu faço questão, como você está vendo aí logo, frisada em vermelho, a fé compartilhada vê e vai bem mais longe. Então, um dos primeiros detalhes, uma das primeiras afirmações que a gente pode fazer quando nos referimos ao ministério de missionários ou ao ministério do avanço por meio de ações voluntárias ou involuntárias, intencionais, ou ações de ida e de vinda, como a gente já viu, é muito importante que a gente entenda que a maior parte das vezes, ou na maior parte das vezes, o sucesso vem por meio da formação de equipes missionárias. Obviamente que a gente tem, ao longo da história, iniciativas extraordinárias de pessoas isoladamente, que vão por aí, mas, via de regra, nós olhamos para o apóstolo Paulo e suas equipes missionárias, quando a gente fala assim do ponto de vista intencional, planejado, é bom a gente sempre pensar em equipe. É muito bom poder trabalhar em equipe, tá? Então, fazemos aí, como você viu, uma pequena introdução, assinalamos, não é? Tem aí logo no terceiro parágrafo, logo depois de a fé compartilhada, em vermelho, eu estou relembrando aqui que ao longo da história, a missão de Deus no mundo, na parte que cabe à igreja, tem sido realizada a partir da caminhada compartilhada de muitos irmãos. Muitos desses protagonistas a história registrou, mas a absoluta maioria deles são homens, mulheres de Deus, jovens, crianças, famílias, cujos nomes, cujas biografias não se encontram registradas. Então, a gente sempre precisa pensar que Deus está fazendo a sua obra avançar por meio de servos extraordinários, mas cujos nomes, cujas histórias a gente não registrou. Tá certo? A gente vê isso, né? Logo em Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26, que é a experiência dos cristãos que foram empurrados para fora da Judéia, para fora de Jerusalém, eventualmente para fora da Galileia também, e foram chegando em Chipre, chegaram na Síria, e então foram compartilhando a palavra de Deus e compartilhando de suas experiências. Logo a seguir, você tem aqui uma pergunta em vermelho: que parte cabe à igreja da missão de Deus? Deus está em missão. Deus está em missão.
Mas eu faço questão de frisar que há duas tarefas dentro da missão de Deus que cabe, ou tarefas que cabem à igreja. Leia comigo aqui. Cabe à igreja ser protagonista do anúncio, vivência e testemunho dos valores do reino de Deus, sejam quais forem os tempos e as culturas de suas vivências. Cabe à igreja a divulgação, a proclamação, o testemunho, a vivência. Segundo lugar, proclamar a Jesus Cristo como Senhor, Rei e Redentor, fazendo discípulos em todas as nações. E, obviamente, se a gente vai lá para Mateus 28, 18 a 20, nós teremos que não é apenas anunciar, mas é ensinar, reunir em comunidades, batizar sob a autoridade de Cristo. Autoridade, como diz Mateus, Deus conferiu a Jesus autoridade sobre céus e terra, que é uma expressão usada na língua, ali na língua grega, mas num transfundo judaico, para dizer autoridade sobre todas as nações. Logo a seguir tem uma observação, né, do Justo González, esse autor, né, cubano, que a gente tem seguido aqui também. Ele escreve série de livros de história da igreja. Então, ele faz essa observação a partir da interpretação de Mateus 28, 18 a 20. A grande comissão tem inspirado milhões de crentes a levar o evangelho aos lugares mais remotos da terra. Uns têm dado dinheiro, outros têm dado a vida, uns foram bem recebidos, outros morreram como mártires pelas mãos dos que deveriam receber a palavra. Igrejas têm sido estabelecidas, escolas, hospitais construídos, injustiças desfeitas, mulheres oprimidas por tradições ancestrais têm sido libertas. Isso a gente viu, dá uma paradinha aqui em Justo González, isso a gente viu quando a gente estudou a respeito de William Carey, quando ele chega lá na Índia em 1793, depois que ele vai lá para Serampore, passou um tempo em Calcutá, foi para Serampore, que era um protetado dinamarquês, que tinha ali uma relação com o Império Britânico, mas seja como for, William Carey foi um dos responsáveis pela extinção do costume, do hábito ancestral, quase que milenar, de sacrificar as viúvas na pira dos seus esposos, e também infanticídio e outras práticas tais que missionários contribuíram direto ou indiretamente para extinguir e para suprimir. Mas não apenas mulheres têm sido libertadas das opressões das tradições ancestrais, assim como milhões têm sido ensinados e cuidados para melhorar suas condições de vida. Muitos idiomas que só existiam em forma oral têm sido escritos. Olha que interessante. Eu acho essa parte aqui, esse recorte no final dessa observação do Justo González, muito interessante. Por quê? Porque nós sabemos que ao longo da história, os missionários vão chegando em muitas e muitas nações, e grande parte dessas nações, sobretudo tradições mais tribais, animistas, são de língua ágrafa, ou seja, não tem a escrita, e os missionários chegam para estudar, para poder criar os fonemas, enfim. E por conta da tradução da Bíblia, como diz aqui o Justo González, esses idiomas não estão apenas agora grafados, mas missionários têm sido responsáveis, a partir deste esforço de tradução das Escrituras e o esforço anterior de grafar a língua, todo esse esforço, todo esse empenho, todo esse conjunto de ações que demora. Hoje a gente tem muitos aplicativos, né? Se você vai lá para além, né? Não é vai pro além, não é vai pro além, vai para além, que é a Associação Linguística e Evangélica Missionária, a gente tem muitos aplicativos. Então hoje a tradução, obviamente, tem alguns recursos que não havia tempos atrás. Mas seja como for, para a gente pensar que a expansão missionária também ajuda. Não é? Claro que a gente tem sido criticado por destruir culturas, mas esse é um outro papo. Tá bom? Muito bem. Agora, é claro que o Justo González também faz uma observação, não são apenas os críticos da fé cristã que fazem esta observação,
todos os historiadores, e todos os missiólogos, e todos aqueles que estudam a história das missões, que avaliam de uma maneira honesta, sabem que a gente tem cometido erros também. E não apenas cometido erros, alguns erros involuntários na tentativa de fazer o bem, na tentativa de acertar, mas olha o que ele diz aqui: muitos cristãos têm se utilizado das palavras de Jesus com objetivos imperialistas para fazer valer sua pretensa superioridade e impor suas culturas não apenas na negociação e no convencimento, na persuasão, mas pela imposição de seus valores culturais, que na verdade alguns deles são muito antivalores, não é? Tem usado para saquear em nome de Deus, e do outro lado, tantos dentre, isso aqui é interessante, e do outro lado, tantos dentre os que foram abordados pelos cristãos, se dobraram em pretensa aceitação apenas com o objetivo de usufruir dos benefícios que a cultura cristã lhes oferecia. Então, em vermelho está aí, olha lá. Não podemos negar que, a despeito de toda a ambiguidade presente na história das missões, ela é maravilhosa, ela é transformadora, ela é poderosa. Logo a seguir, eu insisto para você recordar, tem aí os movimentos centrípetos e os movimentos centrífugos, que a gente já examinou. Também os movimentos voluntários de ida dos cristãos ou de vinda dos não cristãos, que acabam chegando diante de comunidades cristãs, como é o caso mais atual das comunidades de imigrantes. Na verdade, são imigrantes refugiados por conta de guerra, por conta de tragédias, por conta da fome e tantas outras expressões. Eles chegam e acabam sendo alcançados. Ou então, como acontece lá por volta do século IV e V, com as invasões bárbaras, como é que eles chegam para saquear Roma e saquear tantas cidades, mas quando eles vêm para o movimento de expansão deles, o movimento de tomada do Império Romano, é um movimento voluntário, mas involuntariamente, porque eles não imaginavam que fosse acontecer. Este movimento voluntário de saque, de invasão, acaba levando as nações, os povos chamados bárbaros, diante dos cristãos, e muitos acabaram se convertendo, e muitos tiveram também as suas culturas alteradas. Movimentos involuntários, etc. e tal. Pessoal, então agora vamos dar uma avançada, tem muita coisa aí, olha só. Agora a gente chegou na outra página, estamos vamos ver, na terceira página, deixa eu ver aqui. Uma página, duas páginas, na terceira página, nós temos aí os paradigmas da história das missões, e vamos dar para você aí 2 minutos, eu vou tomar uma aguinha, estou aqui dando uma paradinha nesse vídeo, estamos aqui com quase 15 minutos, eu vou parar um pouquinho aqui e vou tomar uma água, e quando eu voltar, você já vai ter, sem olhar para o texto, olha, Deus está vendo, não olhe para o texto, mas relembre aí os 6 paradigmas utilizados por David Bosch. Até daqui a pouco, estamos de volta já.